Abra no livro de Atos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Esses dias o Senhor tem me levado a pregar sequencialmente no livro de Atos. Então sempre que me tem oportunidade, eu quero pregar em cima desses textos. Em cada capítulo o Senhor tem nos dado uma mensagem. E hoje vamos falar um pouco sobre as reações de um milagre. É muito comum a gente ver e ler na Bíblia, e você que já recebeu um milagre na sua vida, aqui o irmão João, a gente contava aqui um testemunho da esposa dele, né? Da irmã Marisa, que estava com um tumor, e aí estava muito preocupado, mais ele preocupado, mais eu preocupado, e ela tão tranquila. Vamos orar com ela antes dela fazer a cirurgia. E foi interessante que a cirurgia dela estava marcada para uma quarta-feira. Obrigado. E fomos para a casa dela na segunda, ela tinha que viajar na terça, logo cedo. Dona Marisa muito tranquila. E oramos com ela e falamos: vai dar tudo certo nessa cirurgia, Deus está com a mão e vai mover. Vamos orar e confiar. E assim ela foi para Goiânia. Na quarta-feira, no horário que ela estava no médico, nós estávamos aqui em oração na tarde da bênção. Quando terminou a tarde da bênção, o irmão João me procura e diz: bispo, Deus agiu. Porque ela estava lá para fazer a cirurgia, o médico pediu um novo exame para ver como é que estava o tumor. E ele disse: olha, não tem tumor nenhum aqui, não tem nada, nós não vamos fazer essa cirurgia. E ela está voltando. Quando chegou aqui, as reações a isso foram muito interessantes, porque eu fiquei muito feliz, o irmão João ficou muito feliz, a filha chorou demais, mas o médico lá teve uma outra reação. O médico dela mesmo, não era o que ia fazer cirurgia, o médico, ele mudou porque não podia estar presente. Quando o médico que fazia o acompanhamento dela, quando o médico que fazia o acompanhamento dela chegou, ele disse: olha, e foi informado, ele disse: tem alguma coisa errada. A reação dele foi de incredulidade diante do que tinha feito. Mandou chamá-la novamente, na outra semana: olha, vem aqui que eu quero te examinar, nós vamos ver isso de novo. Quando chamou, a nossa reação já foi de apreensão. E entramos novamente em oração, oramos, ungimos, e na quarta-feira era na mesma forma. Estávamos aqui em oração. Quando terminou a tarde da bênção, o irmão João me procurou de novo, disse: bispo, ela foi lá, o médico dela viu, fez um outro exame, ele diz: não sei explicar o que aconteceu, mas a senhora não precisa fazer a cirurgia, está tudo bem, pode voltar para cá. Você pode louvar ao Senhor, uma salva de palmas bem forte? Essa é uma boa reação. É a reação que temos diante do milagre. Mas as reações, elas são diferentes dependendo das pessoas. E baseado no Evangelho de João, no livro de Atos, no capítulo 4, nós vamos trazer algumas ações e reações diante de um milagre. Atos capítulo 4 diz assim o texto sagrado: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens de quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo,
e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro lhe respondeu: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que ao próprio Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado com o que castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos a quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido? Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, e com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez pela tua palavra. É maravilhoso, meu Deus, termos a oportunidade de ler, compartilhar e explicar a Sagrada Escritura. Te pedimos, Santo Espírito, a tua presença que é real e verdadeira, desde o primeiro momento, a primeira oração, pois o Senhor disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor estaria. O Senhor nos diz que o Senhor está presente no momento da ceia. O Senhor está no meio dos louvores. Obrigado, Pai. E agora em que vamos compartilhar esta palavra, e a tua presença real ilumina a nossa mente, quebranta o nosso coração, para que possamos compreender e, acima de tudo, aplicar em nossas vidas. E ao Senhor seja a honra e a glória para sempre, em nome de Jesus. O que acontece no capítulo 4 é uma reação ao capítulo 3. Capítulo 3, bem famoso, que fala sobre a cura de um coxo de nascença. Um homem que não conseguia andar, já tinha cerca de 40 anos de idade, sua vida toda de muito sofrimento, muita dor.
era levado todos os dias para o templo, para a única profissão, o único trabalho, a única coisa que ele podia realmente realizar, que era mendigar. Era contar com a caridade das pessoas que entravam no templo. Ele certamente, por ser judeu, já tinha o seu lugar ali guardado já há muito tempo, era de costume. E um determinado dia ele encontra com Pedro e João. Aliás, Pedro e João encontram com ele. Eles olham para aquele homem e Pedro então diz: olha para nós. E ele olha achando que ia receber alguma esmola. Mas Pedro vira para ele e diz: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E assim o homem levantou e entrou no templo dando glória a Deus. Foi um grande milagre, foi uma coisa maravilhosa. E eu creio que esse Jesus que operou em Atos dos Apóstolos continua presente e fazendo milagres nesses dias nas nossas vidas. Se você crê, diga amém. Crê. Muitos de nós aqui já recebemos milagres e eu testemunhei aqui no começo de um milagre. Agora, milagres na Bíblia, todos os que são relatados na Bíblia, eles têm um propósito bem claro, é chamado também de sinais. E um sinal ele serve para direcionar alguma coisa, mostrar alguma coisa. É como você imaginar uma estrada, e aí o sinal serve para dizer: siga por aqui, pare por aqui, preste atenção. Essa semana a prefeitura está aí trabalhando, já tem dias, renovando a sinalização da cidade. Aqui diz: pare neste lugar para que não tenha um acidente, vire somente neste lugar, faça isso, ande para este lugar. Isso são sinais. E todos os milagres na Bíblia, eles são sinais para nos mostrar um caminho, nos mostrar uma orientação. E neste caso aqui, depois deste sinal, deste milagre tão grande, tão maravilhoso, nós observamos algumas reações. A primeira reação é que boa parte do povo glorificou a Deus e muitos acreditaram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. No Evangelho de João, capítulo 20, João afirma que muitos outros sinais o próprio Jesus operou, mas aqueles estavam registrados para que crescem que Jesus era o Filho de Deus e crendo nele tem a vida eterna. Então esse é o primeiro propósito de um milagre, é a reação que o Senhor espera ao realizar um milagre na vida de uma pessoa, é que de alguma forma ele encontre que ali é o caminho de Deus, veja a manifestação de Deus e reconheça que isso foi feito através de Jesus, se arrependa dos seus pecados, tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o maior sinal de um milagre, é levar a pessoa a perceber que ela está no caminho certo, de que Deus é bom, de que Deus é poderoso. Mas o milagre, ele é só um sinal para te mostrar o caminho que se deve seguir. Às vezes as pessoas colocam os sinais como se fosse a solução em si. Muitas vezes pessoas recebem um milagre, como lembra daquela passagem que 10 leprosos receberam o milagre, 9 foram embora e só um voltou para agradecer a Jesus, porque era ainda samaritano. E assim tem sido muitas pessoas que vêm, que recebem milagres e vão seguindo no seu próprio caminho e não se voltam para Jesus ao receber esse milagre. Mas muitos aqui, diz o capítulo 4, no versículo 4, que muitos, os que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de quase 5.000. O milagre chamou a atenção, os apóstolos pregaram a palavra e eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e o número de pessoas ele aumentou. Sinais são para que as pessoas se convertam, milagres são para que as pessoas tenham sua fé despertada e solidificada. Mas também existem outras reações, por incrível que pareça. Reações muitas vezes não amistosas, porque enquanto eles estavam ali pregando sobre aquele milagre que tinha operado no homem de mais de 40 anos, cerca de 40 anos, não vou perguntar quem aqui tem cerca de 40 anos, só vou perguntar quem aqui assistiu os Trapalhões, levanta a mão, é você mesmo, tem mais de 40? Tá aí. Quem teve videocassete, você tem mais de 40, né? Quem lembra disso? Tá aí.
Mas foi um milagre grandioso e as pessoas assustaram, só que houve uma reação também contrária. Como toda ação provoca uma reação, e as reações, elas podem ser adversas. Já viu aquela coisa? No remédio tem uma tarja, né? O uso desse medicamento pode provocar reações adversas. O nome de Jesus, o poder de Jesus, enquanto cura algumas pessoas, ele produz em outras reações adversas. Porque enquanto eles falavam, haviam pessoas ressentidas, diz o versículo 2. O versículo 1 fala dos sacerdotes, do capitão do templo, dos saduceus, cujo nome, a origem do nome vem de Sadoc, que eles se alegavam descendentes de Zadok, que era sacerdote nos dias de Davi. Era a mesma classe e era dos saduceus que vinham os sacerdotes. Os sacerdotes oficiavam no templo, ainda tinha o templo, ainda se oferecia sacrifícios de sangue, apesar da Arca da Aliança não estar mais ali. Mas eles ainda ofereciam isso. E eles então estavam ressentidos. Eles ficaram com raiva, eles ficaram com inveja, eles ficaram com o coração achando ruim, porque havia muitas pessoas crendo em Jesus. E a outra reação foi prender os discípulos, prender os apóstolos. A outra reação, diz o texto, foi tentar oprimir os apóstolos, ameaçar os pregadores da palavra. Uma outra reação foi, tem o versículo 7, foi questionar. É interessante quando eles dizem: com que poder ou em nome de quem fizeram isso? Com que autoridade, quem foi que te enviou? Que poder vocês têm? De onde vocês vêm? Isso é muito intrigante, esse questionamento para saber com que autoridade se tem para falar tal coisa. Se ressentem, se oprimem os pregadores, questionam os pregadores, ameaçam os pregadores. E é interessante que na resposta de Pedro e João, eles disseram, olha, é interessante, versículo 9, Pedro ele responde: hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Isso é muito intrigante. A resposta de Pedro diante dessas reações adversas, que eu digo para os amados, elas ainda continuam acontecendo neste mundo. Embora possa parecer diferente, mas em cima daqueles que creem, daqueles que recebem de Deus, diante de uma experiência sobrenatural e até de uma cura física, de uma experiência verdadeira com Deus, ainda produz em pessoas uma reação adversa, de incredulidade, de falar mal de pastor, de questionar: isso não é de Deus nada, pastor é tudo ladrão, tudo é bandido. Essa é a grande reação. Não pode falar, não pode pregar. É intrigante que essa semana me mandaram uma reportagem, eu não vou lembrar agora a cidade, me fugiu a memória, que proibiram de ler a Bíblia, não pode falar referência em nada da Bíblia na escola, mas pode, em prol da liberdade religiosa, falar sobre a Umbanda e o Candomblé. 2 pesos e 2 medidas. Se tem liberdade para o Candomblé, para a Umbanda, por que não para o cristianismo? A resposta é muito simples. Novamente, se querem calar a fé. Lembra quando aquele juiz foi indicado, o André Mendonça, foi indicado para o Supremo Tribunal? Qual foi o grande questionamento? Agora estão indicando o outro, o Zanin, que foi advogado do Lula. Ninguém está preocupado se o André Mendonça, se ele era honesto, se quem foi que ele defendeu, se ele tinha conhecimento, se ele tinha idade, se foi o Bolsonaro que indicou. A grande perseguição foi porque ele era pastor. O grande questionamento dele: não, mas por que está botando um evangélico? Por que é terrivelmente o evangélico? Por que ele é pastor? Não pode colocar. Ninguém se preocupou com a religião de nenhum outro juiz, só com o único que se declarou literalmente evangélico, pastor, pregador da palavra. As reações diante desses milagres, elas continuavam, de ameaça, tem que calar,
Não pregue mais, não ore mais, não faça isso, senão vocês vão ser apanhados, vocês serão surrados, vocês serão presos. No meio do carnaval, teve um pastor que estava pregando num congresso da Assembleia de Deus, pregou de maneira muito ríspida, mas ainda assim pregou uma verdade bíblica, e foi cancelado, que quiseram tirar o canal do ar, cortaram a live, virou uma bagunça, em cima da palavra do pregador. Ainda continuamos com situações como esta, de opressão, de perceber, de ir atrás das pessoas, de questionar as pessoas, de oprimir as pessoas. Teve um irmão nessa nossa igreja que um tempo atrás, quando ele converteu, ele contou o testemunho, já até partiu para o Senhor. Quando ele converteu, veio para a igreja, o vizinho dele disse: mas o que você está fazendo lá naquela igreja? E na igreja aquilo só tem coisa errada, e pastor é isso, pastor é aquilo. E eu me lembro bem dele contar isso. Ele disse: olha, eu perguntei para ele: olha, quanto tempo nós conhecemos? Ele há mais de 20 anos. Que dia que você me convidou para uma igreja, para uma missa, para alguma coisa? Agora que eu estou indo, você está dizendo que eu estou errado? Isso não é coincidência. Ainda querem calar, ainda existem reações adversas diante do milagre, de opressão, de questionamento, de palavras contrárias, de imputação, de tentar destruir a reputação dos homens de Deus, dos pregadores e dos crentes, das pessoas como um todo. Quem foi que te curou? O que aconteceu? Qual era o grande problema? Era o milagre e era a mensagem de Jesus. Mas uma reação a este milagre, e é um ponto que eu quero fundamentar em cima dos amados, é agora a reação dos apóstolos e da igreja diante desta reação maligna de um milagre. Nem sempre o milagre opera na vida de outras pessoas esse despertamento para a fé. Mas diante disso, a resposta de Pedro a esse tipo de perseguição, esse tipo de problema, a resposta e a ação desse povo diante da reação maligna por causa de um milagre, é para nós uma instrução muito forte. Primeiro, a respeito do questionamento, Pedro, cheio do Espírito Santo, e é tremendo isso, é ser cheio do Espírito Santo, é dar testemunho de Jesus. Eu acho tremendo o verso 13, que ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se dele e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Entenda bem a resposta aqui, a reação de Pedro, a vida de Pedro e de João, ela refletia a maneira de ele falar, a maneira dele viver. Eles não eram homens, como diz o texto, letrados, não tinham feito faculdades, não eram grandes teólogos, como os escribas, como os saduceus. Eles não eram homens das maiores culturas, que falavam uma língua muito rebuscada, eram pessoas comuns do povo. Mas tinha uma coisa muito forte neles, é que mesmo os inimigos, os opositores, reconheciam neles que eles eram homens de Deus, que Jesus havia estado com eles, ou que eles haviam estado com Jesus. E aqui eu quero uma aplicação para você. Você já foi reconhecido como crente alguma vez na sua vida? Alguém já olhou para você e diz assim: você é crente, você tem uma cara de crente, você tem um jeito de crente? Você já foi reconhecido como crente? Já olharam para você e disseram: eu reconheço que você deve ter estado com Jesus, porque sua vida mostra que tem uma coisa diferente. Aquele que tem Jesus tem luz, meu irmão. Aonde ele está, vê diferença na vida dele. Qual é a reação ou a ação do povo de Deus diante do mundo mal que querem calar? É mostrar que você esteve com Jesus. Sua vida tem que ser diferente. É só de olhar para você e dizer: esse cara, ele é esquisito. Sabe, isso já causa um certo, temor. Onde é que chega? Que coisa estranha.
Não sei, você tem uma coisa esquisita, você tem um negócio, chego perto de você, aí você diz, não, eu sou, né? Que hoje a gente não fala mais crente, não, eu sou evangélico, né? Eu acho bom falar crente ainda, eu sou meio das antigas, né? Aquele que ainda prega com terno, mas eu sou desse ainda. De reconhecer, de olhar. Estava na minha viagem e saímos no domingo pela manhã, pegamos um voo, a gente foi passar a lua de mel, né? Fala, 25 anos de casado, é lua de mel, Luciano? É, né? Tá aí, pronto, lua de mel. Bispo Gladys, e foi uma maravilha. Todo feliz da vida e tal. E aí nossa conexão foi chegando, nós íamos para Natal, fomos para Recife, chegamos em Recife, fomos recebidos com a seguinte notícia: seu voo para Natal foi cancelado. Se quiser continuar, vai de ônibus. Ai, que legal, né? Então vamos embora. Se não, espera, nós vamos mandar vocês para São Paulo, e para São Paulo, Deus que me guarde, né? Vamos embora. Aí tinha de Recife, tem que cruzar a Paraíba, era perto, 240, 270 quilômetros. Disse para a bispo, já estamos de folga mesmo, vamos conhecer aí o Nordeste, via ônibus. Pegamos o busão. A hora que entrou no busão, o povo chateado e tudo, aquela coisa, e pá, e tá. Sentamos, e aí esperamos, fez chamada. Na hora que foi sair, fiquei em pé, falei, olha gente, eu, com todo respeito a todos aqui, meu nome é Claudio Honor, eu sou pastor, e eu queria fazer uma oração com todos vocês. Tem que ter muita gente chateada, mas fiquem em paz. A gente não sabe o que Deus está nos livrando. Vai que esse avião ia cair, né? E vai ficar pior. Então vamos. A gente não sabe o que Deus está livrando. Então, se vocês me permitirem, eu quero fazer uma oração. Vamos pedir a Deus para nos abençoar nessa viagem, para a gente ter uma viagem tranquila, abençoar o motorista, a nossa família. E aí todo mundo, amém, amém, vamos orar. Eu orei com todo mundo e tal. Na hora que eu sentei, o casal do lado disse, bem que eu vi que você tinha um jeito diferente mesmo. Você é pastor então, que legal. Eu também sou crente, Pai do Senhor. Suspeitava, né? Isso é o melhor elogio que a gente pode receber, é ter cara de crente, mostrar que foi reconhecido com Jesus. E aí seguindo, é uns trem que você não para, né? Vida de pastor, você não para a profissão, né? A vocação. Aí, seguindo a viagem, depois de uma hora de viagem, o motorista manda me chamar. Aí a menina que estava na frente disse, pastor, o motorista te chamando. Eu cheguei lá, sentei junto com ele. Ele, pois não. Eu perguntei o nome dele, né? Não, meu nome é Ronaldo. O que foi, senhor Ronaldo? O senhor não viu, pastor? Estava passando, tinha um camarada que estava querendo se suicidar, mas eu não podia parar o ônibus. Eu falei, não vi, eu realmente não tinha observado. Então, estava lá na ponte, já tinha algumas pessoas com ele. Eu falei, então o que a gente pode fazer? Não pode parar, não pode voltar, vamos orar, não é, Ronaldo? E ele dirigindo, né, quase que eu falo para ele, não deixa que eu olho de olho fechado. Você abre o olho aí e continua dirigindo, deixa que eu oro. Sentei lá e fomos orar. As pessoas veem, as pessoas precisam reconhecer que você esteve com Jesus. A presença de Jesus, essa é a reação que tem. Isso tem que exalar de você, sair de você, e é o maior elogio. A segunda coisa que foi a ação diante dessa reação. Pedro, ele reconheceu e disse, cheio do Espírito Santo, somos interrogados, e ele afirma, tomai conhecimento todo o povo de Israel, que foi no nome de Jesus Cristo Nazareno que crucificaste, que Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é em seu nome que este está curado perante vós. A reação nossa diante das coisas é continuarmos fazendo em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e a Ele seja o louvor para sempre. Nós não somos tanto fortes como a gente parece. A nossa autoridade é a autoridade do nome de Jesus. Não é porque somos milhões de evangélicos hoje no país, não é porque temos influência política, não é porque o presidente é crente, porque a primeira-dama é crente. Não é isso que nos dá autoridade nessa terra, não é isso que nos faz aceito, não é essa a nossa maior missão. A nossa maior missão é o nome de Jesus. O nosso maior poder, o único poder da igreja é o nome de Jesus Cristo. É Ele, a Ele seja toda a honra e toda a glória.
Pedro diz de maneira bem forte, no verso 11 diz: olha, Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. Jesus ainda continua sendo a pedra principal, o alicerce que muitos rejeitam, que muitos querem tirar da sociedade, tirar da vida, querem colocar outros fundamentos, mas para nós ainda dizemos: Jesus é a maior autoridade, Ele é o nosso maior fundamento, é a nossa base, é Jesus, Jesus, Jesus e não há outro. Dele vem a nossa salvação. Disse o verso 12, que é um versículo que você tem que circular e pregar e publicar na internet, quando Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É nesse nome que nós firmamos, é nesse nome que nós vivemos, é este nome que nós pregamos, e só Jesus é a salvação, e a Ele seja a glória para sempre. Não há outro, não há outro, não há outro. É Ele que nós pregamos, é dele que nós buscamos a autoridade, é no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que somos salvos, é no nome de Jesus que recebemos o perdão, é nesse nome, nome acima de todo nome, diante do qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é Senhor. Não podemos deixar de proclamar o que Jesus fez, Ele é a base da nossa vida, não devemos nos esquecer. Eu falo isso sempre, não importa qual seja o governo, não importa o nome da presidência, não importa o nome do governo estadual, o nome nosso que tem autoridade é o nome de Jesus, e devemos proclamá-lo. Quando os fariseus, os seus e os sacerdotes disseram: olha, eles fizeram um milagre, vamos ameaçá-los mais ainda. Versículo 18 diz: chamando-lhes, ordenaram absolutamente que não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Para de falar, para de falar. Gente, eu digo para os amados, hoje, dizer isso se tornou um pecado. Você não pode dizer que só Jesus é a salvação. Sabia disso? Porque você está sendo intolerante. Você não pode dizer que só você está certo. Esse é o pensamento do mundo, de que todo mundo está certo, que não tem erro. Não, todo mundo, não importa se você dá um banho. Você já viu pessoa falar isso? Não, o importante é falar de Deus. Não, irmão, não há outro nome que há salvação, só Jesus é o Salvador, só Ele salva, só Ele é a pedra angular. Não fala isso, você não pode falar isso, não tem isso, você tem que respeitar os outros. Bom, eu respeito, agora eu peço que os outros também me respeitem. É isso que eu creio, é isso que eu falo. Não fale, nós vamos te cortar, nós vamos te cancelar. E qual foi a reação deles? Foram ameaçados. Mas Pedro respondeu, Pedro e João lhe responderam: julgai se isto é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe qual é a reação ou a ação do povo de Deus diante de uma reação, diante de um milagre, que querem te calar? Não podemos nos calar. Nós precisamos obedecer mais a Deus do que aos homens, agradar mais a Deus do que qualquer outro. Coitado, o sacerdote vai se ofender, ele vai ficar bravo, ele vai te cancelar. Não fale, fale, viva, mostre que você tem Jesus na sua vida, proclame essa salvação. Mas aí eu vou desagradar as pessoas, mas você está agradando a Deus, e convém mais agradar a Deus do que qualquer outro homem, porque só Jesus é a salvação, só Ele é a salvação. Não importa muito mais obedecer a Deus do que vós outros. Fica a pergunta: você está obedecendo a Deus? Está proclamando, está vivendo, estão vendo Jesus na sua vida? É tremendo, porque diz o verso 21, depois ameaçando mais ainda. Estava pouco,
Ameaçaram, mas aí no capítulo 10 diz que bateram neles e eles saíram dizendo: que bom sofrer por nome de Jesus, né? No capítulo 6 vai falar, e 7 vai falar da morte de Estevão. Depois Paulo perseguindo o povo, matando o povo, jogando na cadeia. Ameaçaram: vamos acabar com vocês. Ameaça, tem muita ameaça, algumas se cumprem. Mas no versículo 23, qual foi a ação do povo diante dessa reação maligna, diante de um milagre feito por Deus? Que uma vez soltos, procuraram os irmãos. Esse é um ponto importantíssimo, que a gente tem batido o tempo inteiro. É estar no meio dos irmãos, é estar na comunhão, na congregação. E contaram todas as coisas que lhe haviam dito os principais sacerdotes, os anciãos. Eles juntaram os irmãos e disseram: olha, falaram da gente, ameaçaram a gente, ameaçou de bater, ameaçou de matar, ameaçou um monte de coisa. O que nós vamos fazer diante desta reação maligna, só porque um milagre no nome de Jesus foi feito? O versículo 24, ouvindo isso, unânimes, todos levantaram a voz e disseram: tu, Senhor soberano, fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há. Eu acho tremenda essa oração, porque ele reconhece, em primeiro lugar, que Deus está acima de tudo, que a maior autoridade do mundo é quem fez o mundo e tudo que nele há. Você entende isso? A maior autoridade do mundo é quem fez o mundo e tudo que nele há. Foi a eles que ele levou. Você sabe quem é o Supremo? Não é o Alexandre de Moraes. O Supremo é o Senhor, que fez o céu, a terra e tudo que neles há. E é a Ele que nós dirigimos a nossa oração. E eles oraram então, porque isso já foi profetizado através de Davi. Os gentios se enfurecem, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, as autoridades se ajuntam uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Há um levante maligno. E aí ele vai dizer: porque verdadeiramente ajuntaram, e aconteceu. Pôncio Pilatos e o povo fizeram tudo conforme está determinado, mas a oração dele continua. Olha para as nossas ameaças, concede os teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, e enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome santo de Jesus. E o versículo 31 faz um resumo e diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Diga: orar, mais forte, orar, reunir. E todos ficaram cheios, diga, ficar cheio do Espírito Santo. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Intrepidez. Sabe o que é intrepidez? Essa coragem. Você fica em pé no ônibus, você não conhece ninguém. Embora tinha uma turma de Pirizino, você já imaginou? Você sair daqui de Pires do Rio, encontrar Pirizino lá em Natal. Encontrei uma turma, pelo menos uns 4 lá, que eu conheci. Tudo de bom, né? Você se sente em casa. Você fica em pé e prega. Você entra no velório e prega. Você está numa casa e prega. Está no meio da sua família e prega. Está no meio dos ricos e prega. Está no meio dos pobres, prega. Anuncia, mostra quem é Jesus, fala com coragem, com intrepidez. Essa foi a ação diante de uma reação maligna por causa de um milagre. Deus continua fazendo milagres, as reações malignas continuam aí. E eu convido vocês, igreja do Senhor, a agirem, mostrando que você esteve com Jesus através da sua vida, sofrendo ameaças, mas permanecendo firme, orando, continuando em comunhão uns com os outros, vindo para a igreja, buscando a presença do Espírito Santo, sendo cheio. É aqui nesta casa de oração. E acima de tudo, proclamando, com coragem, com intrepidez, sem timidez, que Jesus é o único Salvador, nome acima de todo nome.
Fique em pé e vamos orar. Dê a mão para quem está perto de você, fale para ele, vamos orar juntos. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e peça a Ele. Você quer a salvação da sua casa, da sua família, dessa cidade? Deus quer te usar. Não importa se você é como Pedro, eu sou uma pessoa simples, mas se você esteve com Jesus, já tem uma diferença na sua vida. Vem, Senhor, ore a Deus agora, ore pelo Espírito Santo. Ore que a presença dEle se manifeste, que Ele enche o teu coração, que Ele desperte você a proclamar que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus, nome acima de todo nome, aquele que era e que é e que há de vir. Ei Jesus, ei Jesus, ei Jesus, Teu é o reino, o poder e a glória, Teu é o domínio, força e majestade. Precisamos de Ti. Esta igreja é Tua, é a Tua presença que se manifesta em nós. Jesus, 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 meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, Te adoramos. Tu és a pedra viva que esteve morto, mas ressuscitou. Tu és o único do qual tem a salvação e é poderoso para curar. Toca neste que está enfermo nesta manhã e ministra saúde, Pai. Em o nome de Jesus, receba cura no seu corpo, paz na sua alma. E a você que crê, receba a palavra da salvação. Creia em Jesus Cristo, o único Senhor, Salvador, que esteve morto, mas ressuscitou. Vem, Senhor, está aqui a Tua igreja. Oh, meu Deus, vivemos num mundo mau. Encha-nos da Tua presença. Vem, Espírito Santo, queima em nosso coração, pois nos importa obedecer mais a Ti do que aos homens, agradar ao Senhor e não a homem nenhum. Nos importa o que o Senhor pensa de nós e não outro. Ao Senhor seja a glória. Queremos proclamar a salvação, pois está escrito: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Oh Espírito Santo, faça tremer este lugar, faça encher os corações. Sopra, Santo Espírito, trema a nossa vida, balance a nossa vida, nos dá essa sacudida, Espírito Santo. Sacode os nossos corações. Tira, meu Deus, o nosso comodismo, a nossa timidez, a nossa tristeza. Temos tanta liberdade, Senhor, e nos calamos. Desperta-nos, Espírito. Enche-nos, Espírito. Enche-nos, Espírito. Vem enchendo. Vem, meu Deus, intrepidez para pregar a Tua palavra. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, mais de Ti, mais de Ti. Oh, Tua presença real e verdadeira. Levante suas mãos, cante esta canção tão simples, mas tão forte. O nome maravilhoso, o único Senhor e Salvador.